Bom, pessoal, mais uma aula do nosso curso, a Jornada Interior. Ainda estamos em Contos de Fadas. Na aula anterior, a gente parou exatamente sobre o motivo da redenção. Começaríamos a falar sobre o simbolismo do banho como motivo de redenção. Em outras palavras, significa dizer que o banho seria o motivo para desfazer o encantamento, o enfeitiçamento do príncipe ou da princesa que foi transformado em animal. A gente viu na aula anterior o que significa, né, em termos psicológicos, o que significa ser transformado em um animal. Mas agora vamos entrar na questão do motivo da redenção, aquilo que é necessário fazer para que o príncipe, né, ou a princesa que foi convertido num dragão ou num animal ou numa velha ou num velho, para que ele seja convertido de volta à sua, digamos, à sua forma humana. E aí é necessário a gente fazer uma distinção que a própria Von Franz faz, que é uma distinção entre o tema da redenção nos contos de fadas e a redenção no dogma cristão. É diferente. Ela diz o seguinte: a palavra redenção não deveria ser associada ao dogma e à teologia cristã, em que ela é um conceito com inúmeras conotações. Nos contos de fadas é diferente. A redenção refere-se especificamente a uma condição na qual alguém foi amaldiçoado ou enfeitiçado e é redimido por meio de certos acontecimentos ou eventos da história. É, portanto, uma condição muito diferente daquela que está implícita na ideia cristã. O tipo de maldição pode variar. Numa lenda ou conto de fadas, um ser é geralmente condenado a assumir uma forma de animal, ou um ser horrendo, velho ou velha, que, por meio do processo de redenção, converte-se num príncipe ou numa princesa. Podem ser certos tipos de animais de sangue frio ou quente, frequentemente o urso, o lobo, o leão ou aves. Ou seja, que ela está dizendo que o príncipe ou a princesa foi convertido, né? Foram convertidos ou num lobo, ou num leão, ou numa ave também, né? Por exemplo, um pato, o corvo, a pomba ou a coruja, ou talvez até uma serpente. O primeiro motivo de redenção que me proponho a examinar é o do banho. Trata-se de uma técnica muito difundida de redenção. Em muitos contos de fadas há o tema de ser amaldiçoado ou enfeitiçado, masculino ou feminino, que está condenado a cometer maldades e só pode ser redimido desde que tome alguma espécie de banho. E aí ela diz o que significa, né, mais ou menos, o que é a pessoa ser amaldiçoada, né, no caso no conto de fadas, né, o herói ou a heroína. Em outros casos, alguém é amaldiçoado e forçado por isso a cometer maldades e a ser destrutivo, sem que deseje agir dessa maneira. Ou seja, o que significa isso, né? Simbolicamente, psicologicamente, significa o que exatamente isso, né? Ela diz, ó, um ser humano em estado neurótico poderia muito bem ser comparado a uma pessoa enfeitiçada, visto que as pessoas colhidas por uma neurose são suscetíveis de comportar-se de maneira destoante e destrutiva em relação a si mesmas e aos outros. Elas são forçadas a adotar um nível excessivamente baixo de conduta e a agir de um modo inconsciente e impulsivo. Os contos de fadas que descrevem tais seres não lidam muito com o problema da maldição, mas sim com o método de redenção. E nisso há muito o que aprender e é importante para os procedimentos terapêuticos e o processo de cura. Ou seja, a questão do indivíduo, como a gente viu nas aulas anteriores, dele ser transformado, né, no caso, a figura arquetípica, né, do herói e heroína ser transformado em um animal, significa que o indivíduo ele passou, digamos assim, a ser dominado por um conteúdo inconsciente,
um conteúdo que, digamos assim, foi reprimido há bastante tempo, e esse conteúdo ele regrediu a uma forma não humana. Pode ser também um complexo autônomo, né? Como a gente estudou no início do nosso curso, existem complexos autônomos que, ao entrarem em contato com a consciência, né, indiretamente, eles passam a dominar o complexo do eu. E aí o indivíduo é meio que tomado, né, por essas forças inconscientes, ou seja, o complexo meio que domina ali o eu, né, o ego. Então a Von Franz continua: ao considerarmos o simbolismo do banho, pode ser feita a comparação com todos os diferentes ritos baptismais que temos em nossa própria religião e nos rituais pré-cristãos. Por exemplo, nos mistérios de Eleusis, os participantes dirigiam-se primeiro para o mar a fim de tomar um banho ritual. Tais banhos de purificação tomados antes da iniciação nos mistérios mais profundos são símbolos difundidos pelo mundo inteiro. Os indígenas norte-americanos entram usualmente numa cabana de suadouro, onde sentam numa câmara sob a terra. A água é jogada sobre as pedras quentes, de modo que o homem fica sentado em vapor quente enquanto se esfrega com salva como um meio de purificar-se dos pecados que cometeu e de livrar-se dos espíritos malignos. Nas interpretações primitivas, o batismo cristão é também entendido como limpeza e separação do pecado e expulsão dos maus espíritos. Aqui existe uma ligação com a ideia de renovação, porquanto a pessoa que foi batizada foi renovada em Cristo e livrou-se de todos os pecados pagãos anteriores. Como prova disso, vestia-se uma roupa branca, indicativa de purificação e de nova personalidade. A mesma relação é encontrada nos diferentes banhos rituais, em conjunção com a ideia de renovação pela água. Ou seja, aqui ela já está dando umas dicas do que significa o tema da redenção como motivo do banho. Ou seja, existe uma ligação com os batismos, né? Ou seja, o batismo pela água, que significa ali uma purificação, uma limpeza, né? Ou seja, se a gente está falando de um complexo autônomo que toma, digamos, posse, né, ali do eu, do complexo do eu, então o banho ele significa uma limpeza, né, um lavamento, por assim dizer, dessa contaminação do complexo autônomo, por assim dizer. Mas ela vai falar muito mais coisa, vamos ver então adiante. De modo geral, a água refere-se ao inconsciente. Aqui a gente já tem uma chave, então, né? Uma chave simbólica. De modo geral, a água refere-se ao inconsciente, e entrar na água e dela sair de novo parece ter certa analogia com o mergulho no inconsciente. A pia bautismal no cristianismo frequentemente simboliza o útero da Mãe Igreja e tem, portanto, um aspecto maternal. O indivíduo renasce no ventre eterno que é a água. É o lugar materno de onde provimos e ao qual regressamos numa nova forma. Em eras remotas, somente as pessoas adultas eram batizadas e completamente imersas. O batismo de crianças deu-se em razão da crença de que somente os batizados iam para os céus e viam a Deus. E naturalmente os pais cristãos não queriam que seus filhos morressem como pagão. Nos manuscritos do Mar Morto faz-se também menção à renovação pelo batismo. Em muitos sonhos, o processo analítico é comparado a um banho e a análise é frequentemente equiparada a uma lavagem. Em alemão, fala-se de lavar a cabeça de alguém, isto é, repreender-lhe ou mostrar-lhe onde suas ideias estão erradas. A maioria das pessoas, quando se apresentam para análise, tem um sentimento meio confuso de que algo dessa espécie é necessário e de que seus pecados poderão sair. Assim, a ideia de um banho é um símile muito óbvio. A sujeira que cobre o corpo poderá significar influências psicológicas do ambiente,
que contaminaram a personalidade original. Bom, pessoal, essa questão da sujeira que cobre o corpo, que poderá significar influências psicológicas do ambiente que contaminam a personalidade original, isso pode ter a ver com a sombra do indivíduo. Bom, vejamos o que ela diz. É muito mais fácil sermos nós mesmos e é natural que vivamos sozinho. Os introvertidos são muito sensíveis e dizem frequentemente que se sentem bem quando estão sozinhos e que com outras pessoas captam influências perturbadoras e perdem sua serenidade interior. Nenhum paciente é ambicioso, mas se um deles toma a iniciativa de fazer alguma coisa, todos os outros querem fazer o mesmo. Esse é o fenômeno da psicologia de massa, e nesse caso prevalecem as emoções primitivas. A razão é varrida pela contaminação e as pessoas menos educadas contaminam outras e todas são degradadas. Se uma tem a mesma potencialidade, esta é imediatamente ativada. Assim que entra no rebanho humano, a pessoa é deteriorada e sua própria sombra é constelada. Podemos dizer que nossa própria escuridão é ativada de fora, mas alguém pode também captar realmente uma escuridão que não é dela. As pessoas são atraídas para atitudes que não são suas, e quando têm tempo para pensar, perguntam-se o que lhes aconteceu. Isso é algo de que nós temos de nos limpar repetidamente e por isso interpretamos o banho de um modo geral como a necessidade de eliminar os problemas da sombra. Há uma grande tentação de aplicar esse significado aos contos de fadas e dizer que a figura da ânima tem de passar pelo processo de renovação. Mas se o fizermos, esquecemos a nossa própria hipótese, ou seja, de que as figuras elas são arquetípicas e não humanas. Assim, podemos dizer que o banho, a água, é um retorno ao inconsciente a fim de se purificar de certos aspectos da sombra que realmente lhes são estranhos. Se a ânima tem de passar pelo processo, isto não significa que o ser humano tem de fazer o mesmo. O que é enfrentado é o complexo neurótico, não o ser humano, aquele que é impelido de volta para a água, isto é, para o inconsciente, onde os impulsos neuróticos destrutivos são tratados pelo método de ampliação. Temos de examinar os sonhos, nós o devolvemos a seu contexto original. O fragmento onírico é imerso no fluido amniótico para que seja enriquecido e, por meio desse processo de ampliação, possa aparecer numa forma diferente. Ou seja, ela vai explicar que o complexo, ou no caso aqui, a ânima, né, é empurrada de volta para o inconsciente. Quando ela faz isso, ela amplia, digamos assim, o conteúdo inconsciente. Amplia, volta para o seu estado original, que aí, nesse caso, pode haver uma constatação um pouco mais, digamos, ampla sobre o conteúdo inconsciente. Então, é isso que ela está falando. O complexo ou conteúdo inconsciente é impelido de volta para a água, isto é, para o inconsciente, onde os impulsos neuróticos destrutivos são tratados pelo método de ampliação. Bom, eu coloquei aqui de forma didática, em forma de desenho, a gente já vem utilizando essa forma, né, dos continentezinhos como uma analogia figurativa, né, dos conteúdos inconscientes, ou seja, cada continentezinho desse aqui é como se fosse uma parte da personalidade, da psique que ainda não se tornou consciente, né, que é inconsciente. Vamos supor que um continentezinho desse suba para a consciência, né? Ou seja, digamos que seja um complexo autônomo. A pessoa, digamos que ela tem uma crise, enfim, ela passa por uma situação que o complexo dela é ativado. E ela não sabe o que significa, né? Toda aquela situação.
Nesse caso, o que que a Von Franz fala? Pega-se esse continentezinho, ou seja, pega-se esse conteúdo inconsciente e devolve ele para o inconsciente, para a água, devolve ele para a água, mas não no sentido de reprimir o conteúdo. Não é esse o significado. A questão de devolvê-lo para a água significa devolver para o inconsciente, para o seu estado original. Nesse caso, quando se devolve o conteúdo, fica se observando ele, através dos sonhos, por exemplo. É como se devolvesse o conteúdo para o inconsciente e ficasse observando como é que o inconsciente vai reagir, vai se comportar com esse conteúdo. Por isso que ela fala que o que é enfrentado é o complexo neurótico, não o ser humano. Aquele é impelido de volta para a água, ou seja, o complexo é impelido de volta para a água, isto é, para o inconsciente, onde os impulsos neuróticos destrutivos são tratados pelo método de ampliação. Temos de examinar os sonhos, nós o devolvemos a seu contexto original. O fragmento onírico é imerso no fluido amniótico para que seja enriquecido e, por meio desse processo de ampliação, possa aparecer numa forma diferente. Bom, aqui também fica um pouco mais claro que no caso o conteúdo lá inconsciente, por exemplo, nosso continentezinho pode ser um sonho. Digamos que a pessoa ela tem um sonho e nesse sonho aparecem algumas imagens que mexem com o emocional dela, né? E de alguma forma é meio que abala ela de alguma forma, ela não sabe o que significa. Então, esse conteúdo, esse pedaço do sonho, né, que ela teve, é devolvido para o inconsciente, no sentido de que ele é devolvido para a sua forma original. E aí fica se observando o conteúdo e buscando ali, como que se diz, apreender através também dos sintomas emocionais, apreender o que aquele conteúdo significa, né? O banho ele está relacionado com a ampliação ou com a atitude psicológica de reposição do complexo na sua totalidade original e de observação do tipo de forças que nele estão atuando. Os sintomas neuróticos são, com frequência, o resultado de algo que ficou detido entre o inconsciente e a consciência. Bom, aí ela dá um exemplo. Pega-se um complexo semiconsciente, empurramos-lo de volta para a água ou a banheira, sem permitir que se derrame todo. A gente vai ver depois que a banheira ela é como se fosse um container, é um recipiente que apreende ali o conteúdo, né? Ou seja, a água ela representa o inconsciente. Se pegar o complexo semiconsciente e empurrar de volta para o inconsciente, ele pode se derramar, ou seja, ele pode se, digamos, espalhar. Então, quando se devolve para o inconsciente esse complexo, mas ao mesmo tempo ali ele mantém ele dentro de um recipiente, como se a consciência ela pudesse apreender aquele conteúdo, ou seja, ela fica observando, ela mantém aquele conteúdo, digamos assim, separado de outros conteúdos do inconsciente, né? Porque o inconsciente ele é um mar, né? É uma analogia que é muito comum, que o inconsciente é como se ele fosse o oceano. Então, quando se pega uma porção de água e coloca no recipiente, significa que aquele conteúdo ele foi separado do oceano do inconsciente, mas ainda assim ele é um conteúdo inconsciente. É como se a consciência ela ficasse à espreita desse conteúdo, né, para ver como que ele se manifesta, ele reage quando ele é devolvido ao inconsciente. Fica se observando ele. E isso é um tema até da alquimia, né, que é a questão do fogo, né, a concentração na água, no fogo. O fogo é a concentração da consciência no conteúdo. Então ela continua, pega-se esse complexo semi-inconsciente e empurra de volta para a água ou a banheira sem permitir que se derrame todo. As reminiscências infantis não pertencem a isso. Esse trecho foi de uma paciente, né? Ela estava explicando um caso de uma paciente dela.
Nesse momento, ela percebeu que o complexo semiconsciente da paciente não tinha a ver com a questão das reminiscências infantis. Era algo muito, digamos assim, mais geral ou até mais profundo, por assim dizer. Tinha a ver com o inconsciente coletivo. Então ela fala: mantemos-nos num certo campo e tentamos explorar o caminho orientado pela emoção do paciente. Traçamos uma linha elástica de fronteira entre o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Então, quando se devolve o conteúdo para o inconsciente, não é no sentido de reprimir o conteúdo, mas sim de observar como ele reage no inconsciente, ou seja, quais são as forças ali que estão atuando nesse complexo, nesse conteúdo inconsciente. E isso é muito falado na alquimia, né, que é a questão do fogo. Quando há uma concentração da consciência no conteúdo inconsciente, na água, para que, digamos assim, seja extraído dela a pomba, né, que é o espírito, enfim. A gente até vê isso na próxima imagem aqui, que é uma imagem alquímica, né? Nós temos aqui Saturno, que seria a prima matéria, no banho, e a pomba sendo extraída, né? Que é o espírito, digamos, é um conteúdo que na verdade é uma parte da personalidade do indivíduo que está preso na matéria, né? E aí faz essa extração. Então ela diz: usualmente os banhos não são tomados no mar, mas numa banheira, o que se reveste de implicação muito definidas, uma vez que a banheira é um recipiente feito pelo homem, no qual o ser humano pode entrar e possui dimensões definidas. Representa o inconsciente numa forma específica. Ou seja, a banheira ou um vaso hermético representa o inconsciente numa forma específica, pelo que temos que recorrer ao simbolismo do recipiente, que é tremendo. Para o alquimista, o recipiente e a água são a mesma coisa. A água é o recipiente no qual é feita a pedra filosofal, pois o continente e o conteúdo em alquimia são completamente conjugados. Como o recipiente é um meio que é fabricado pelo homem para conter a água, está relacionado com a função da consciência. Estar apto a usar o instrumento é uma prerrogativa da consciência humana e aponta para suas atividades como um símbolo. O recipiente representaria um conceito ou um modo de conceber uma coisa. Ou seja, pessoal, para o alquimista, o recipiente e o conteúdo que está dentro desse recipiente são a mesma coisa. A Von Franz explica aqui que esse recipiente, por ele ser um meio que é, digamos assim, fabricado pelo homem, significa então a função da consciência, ou seja, é como se a consciência ela pegasse ali, claro, por meio da observação e da percepção e da apercepção, ela pegasse ali o conteúdo e retesse ele dentro de um recipiente. Com isso, a consciência ela pode, digamos, manipular esse conteúdo. Então ela fala que o recipiente ele está ligado com a questão da função da consciência. É como a consciência ela consegue apreender o conteúdo inconsciente, ela consegue conceber esse conteúdo inconsciente. Seria mais ou menos isso. E aí ela dá um exemplo: a igreja é um desses recipientes, portanto, fornece um meio pelo qual os valores e as ideias religiosas cristãs se conservam unidos por meio de um sistema dogmático. Psicologicamente, o recipiente está relacionado com os votos, as ideias, os sentimentos básicos e os conceitos que tentamos conservar unidos e impedir que escapem na vida, pois ele pode conter essas coisas de modo que não se percam. Ele constitui, portanto, um meio de tornar-se consciente. Ou seja,
Aqui dá para a gente ter uma noção que o recipiente, então, ele é um meio de conter aquele conteúdo que antes era inconsciente, ele digamos assim, ele se torna consciente. Dali o indivíduo ele consegue ter uma concepção daquele conteúdo, ele consegue até formar um conceito daquele conteúdo inconsciente. Eu acho que um exemplo muito fácil da gente compreender o recipiente seria, por exemplo, a pessoa ela começa a se aperceber da projeção da sua sombra. Quando ela faz isso, digamos que ela pegou o conteúdo inconsciente e colocou num recipiente, ou seja, ela apreendeu aquele conteúdo, ela conteve ele dentro de um recipiente, e aí ela pode, digamos assim, analisar depois, né? Por exemplo, ela pode se fazer a pergunta, mas por que que eu projetei isso, né? Por que minha sombra projetou isso? O que isso significa? E aí ela começa a, digamos, a tratar aquele conteúdo e, e até mesmo fazer, dar conceitos para esse conteúdo inconsciente. Aqui nós temos um desenho alquímico, né, do Mutz Liber, que é um livro alquímico, onde se apresenta aqui o conteúdo sendo separado nos recipientes e sendo passado pelo forno alquímico, né? Ou seja, fazendo aqui o processo de uma separação do conteúdo. Na alquimia, o recipiente era o vaso alquímico. O recipiente ele representa um conceito ou um modo de conceber uma coisa. Em muitas línguas, a concepção e o entendimento expressam a função do recipiente, um meio de apreender e de captar, numa forma, a ideia ou a coisa que está sendo moldada num formato em que pode ser manipulada. Bom, aqui, pessoal, é um trecho, né, da Von Franz explicando que o recipiente é uma forma de concepção, né? O recipiente ele representa a concepção, o entendimento de um conteúdo inconsciente. Se a gente for analisar direito mesmo, a água, ela é, ela é uma analogia do inconsciente, ela não tem forma, né? Quando a gente coloca a água num recipiente, essa água ela adquire uma forma, ou seja, eu consigo então agora, devido eu ter separado, ter colocado no recipiente, eu consigo ter mais ou menos uma forma dessa água. Então a água, quando a gente coloca no recipiente, ela adquire o formato do recipiente. Por isso que para os alquimistas a água e o recipiente eram uma coisa só. Então a Von Franz fala o seguinte: por exemplo, a interpretação dos sonhos e certas ideias sobre a natureza da psique pode ser comparada com o símbolo do recipiente. Ou seja, aquilo que Jung acabou descobrindo sobre essas formas que o inconsciente ele se manifesta seria considerado, digamos assim, um recipiente ou recipientes, né? Então, a ideia do recipiente, de forma bastante clara, ela está ligada com a questão de conceber uma coisa. Mas como é que a gente concebe uma coisa? Quando a gente observa ela, quando a gente consegue ter uma ideia sobre aquele conteúdo que antes não tinha forma. Para capturar a alma, Deus teria criado o vaso cérebro, ou seja, a caixa craniana. Aqui o simbolismo do vaso se liga ao da cabeça, que eu discuti separadamente em O Símbolo da Transformação na Missa. Aqui é Jung falando no livro Estudos Alquímicos. É claro que tais ideias remontam historicamente ao simbolismo da cabeça dos textos de Zósimo, mas ao mesmo tempo apontam mais adiante em direção ao conhecimento de que o processo de transformação está na cabeça, sendo, portanto, um processo psíquico. Ou seja, aqui Jung fazendo uma analogia do simbolismo do vaso alquímico, ou no caso da nossa banheira, né,
com a cabeça. A cabeça aqui não no sentido literal, né, mas no sentido de que é um processo psíquico, ou seja, é um processo de transformação, psíquica dentro do indivíduo. A repressão total de um complexo deve ser comparada ao encerramento da coisa toda num esquife de chumbo. O esquife de chumbo, ele é um caixão, né, de chumbo. Ao passo que a morte de um complexo poderá ser ilustrada pela transferência da libido, da energia psíquica. Aqui é Von Franz falando que a repressão de um complexo total é como se a pessoa pegasse esse conteúdo, né, e colocasse num caixão de chumbo. Então, esse conteúdo ele fica preso ali, mas a gente sabe que qualquer hora, né, esse conteúdo que foi reprimido, ele pode, digamos assim, atingir a consciência e inundar a consciência. Já a morte de um complexo poderá ser ilustrada pela transferência da libido. Por exemplo, se a pessoa ela tem um complexo paterno, quando ela, digamos, tem um relacionamento ou ela se casa, ela transfere, digamos, esse complexo para o marido. Seria uma forma ali de uma transferência, né, da energia psíquica que outrora estava presa no pai ali, né, numa forma, digamos, talvez negativa ou positiva, né, também, é transferida para o marido. Bom, aqui nós temos um exemplo diferente. Nesse caso, a transferência ela não ocorre para outro objeto, para outra pessoa, mas o indivíduo ele acaba compreendendo, né? Aqui é uma compreensão que transcende o seu ego. Ele acaba compreendendo que aquela projeção, por exemplo, do complexo paterno, era uma parte da própria personalidade dele que ele estava projetando, né? Como era uma parte que ele não conhecia e até mesmo era hostil, né? Por essa parte, né? Contra essa parte, né? Porque ele não conhecia e tudo aquilo que a gente não conhece a gente trata com uma forma de muito de desconfiança, até com hostilidade. Quando ele compreende isso, a transferência é como se houvesse uma introjeção, né? Ele volta esse conteúdo para dentro dele, como se fosse digamos assim, uma peça do quebra-cabeça que volta para sua unidade original, não é mais projetada. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um complexo paterno, se houver a compreensão que o complexo paterno ele serviu de um gancho para uma projeção inconsciente, então, a energia psíquica, ou seja, a libido concentrada presa nesse complexo paterno, é transferida para o processo psíquico de individuação. Nesse caso, um aspecto da personalidade que outrora era inconsciente agora se torna consciente e ajuda a personalidade como um todo a se desenvolver. Aqui é o caso bem clássico do mito de Hefesto, né? Onde Hefesto tinha uma projeção, né, do complexo materno em Hera. Claro que Hera, né, a deusa Hera, ela tinha uma participação nisso, porque ela rechaçou ele, enfim, né, porque ele nasceu manco e tudo mais, tem toda aquela história dela contra o próprio filho. Só que ele, como ele não resolveu essa situação, foi passando, né? Primeiro ele se manteve preso a ela por bastante tempo. Depois foi transferida a projeção para o casamento, né, com Vênus. Ou seja, enquanto ele não resolvia, a coisa se repetia. Até o momento em que ele resolveu, ele conseguiu integrar, ou seja, ele absorveu de volta o conteúdo, a parte da personalidade dele, que era a sua ânima, né, o seu feminino, ele voltou para dentro dele, né, e ali complementou a sua personalidade. E depois disso ele começa a fazer belas artes, né, porque ele é um ferreiro, né, bem criativo, se não me engano. Ou seja, é como se o indivíduo ele tivesse que passar pelas situações para ele descobrir que existe uma parte da personalidade dele que ele não conhece e ele projeta, né, para fora, projeta no outro. Bom, voltando à nossa questão, em muitas línguas a concepção e o entendimento expressam a função do recipiente.
um meio de apreender e captar, numa certa forma, a ideia ou a coisa que está sendo moldada, num formato em que pode ser manipulada. A técnica do alquimista não consistia em ter aqui um sistema e ali um fenômeno da psique, mas ter um conceito psicológico da psique derivado de si mesmo. Ou seja, a ideia do alquimista não era ter aqui um sistema e ali o fenômeno separado. Na verdade, o conceito e o fenômeno estavam juntos. Isso facilmente é esquecido, né? A Von Franz fala. Apreendemos o sistema junguiano por meio de conceitos, tais como ânimos e ânimas, mas aí reside um perigo. Na realidade, o Dr. Jung derivou seus conceitos de sua própria experiência do inconsciente, de modo que, nesse caso, recipiente e conteúdo são a mesma coisa. Ou seja, aqui está claramente a questão do recipiente dele ser uma forma de compreender o conteúdo inconsciente, porque o conteúdo inconsciente, a princípio, né, ele é sem forma porque a pessoa ainda não observou, não prestou atenção, não apreendeu o conteúdo. Então, continuando, tentamos compreender a psique por meio da própria psique e damos a isso o nome de pensamento simbólico. Não concebemos uma neurose compulsiva como sendo composta de tais e tais fenômenos a serem curados de tal e de tal maneira. Aqui eu achei bastante interessante quando ela fala: tentamos compreender a psique por meio da própria psique e demos isso o nome de pensamento simbólico. Ou seja, aqui fica claro que a psique é o vaso e ao mesmo tempo o conteúdo. A ideia seria a seguinte: seria compreender como a psique lida com um trauma, por exemplo, ou com um fator perturbador da sombra, o complexo. Ou seja, é observar o conteúdo em sua forma inconsciente. A ideia é que devemos entender como a psique lida com o problema. Essa é a identidade secreta do conteúdo e do continente. Ou seja, essa é a identidade secreta do conteúdo e do recipiente, porque o conteúdo é a psique, é o inconsciente, né? Mas o recipiente também é o inconsciente, é a psique. Bom, os alquimistas pensaram que a matéria podia ensinar-lhes como lidar com ela. Não obstante, possuímos certa dose de método, por exemplo, as interpretações de sonhos e certas ideias sobre a natureza da psique. E essa atitude geral pode ser comparada ao símbolo do recipiente, ou seja, a interpretação do sonho seria o recipiente, seria uma analogia, né, ao recipiente, seria uma forma de compreender o conteúdo inconsciente, de apreender. Aqui, pessoal, entra a questão da temperatura, né, da água. O simbolismo da temperatura refere-se naturalmente à intensidade emocional. O que suscita nossas emoções é quente. O frescor está associado ao apaziguamento. É menos emocional ou pode ser até um cobertor úmido que é colocado sobre o entusiasmo. A água, ela representa uma espécie de emoção, sendo as ondas do mar o movimento da água. Em geral, isto não é mencionado. O frescor poderia relacionar-se com a razão. Quando existe uma possibilidade de compreensão, a emoção é esfriada e acalmada. No conto de fadas, o banho redentor é frequentemente muito quente e só o herói é capaz de suportar uma temperatura em que outros pereceriam. Podemos querer convencer-o analisando de que, nessa situação particular, nada pode ser decidido, mas que o que está acontecendo deve ser compreendido. A pior paixão ocorre quando as pessoas se defrontam com um fator desconhecido. O pânico é destrutivo.
É uma excitação sem finalidade, como a de um animal amedrontado. A súbita excitação por não ser capaz de enfrentar a situação é a perigosa conflagração da personalidade. Neste caso, a compreensão é um instrumento apaziguador. Empenhamo-nos em orientar a pessoa para o conceito mais amplo e em mostrar-lhe que o conflito é provocado por sua alma e não por ela própria. Ou seja, aqui ela está fazendo uma analogia de quando o indivíduo ele passa por uma situação desconhecida, digamos um conteúdo inconsciente irrompeu na consciência, um complexo ali tomou de conta, né, dele, e aí ele não sabe como enfrentar isso, né? É como se ele tivesse ali sendo cozinhado nessa água fervente. A água fervente, ela representa as emoções, né? Ou seja, aqui é a questão do pânico, né, que a pessoa sente, uma excitação que ela fala que é sem finalidade, como a de um animal amedrontado. A súbita excitação, por não ser capaz de enfrentar a situação, é a perigosa conflagração da personalidade. Então, nesse caso, a compreensão ela é um instrumento apaziguador. Quando o indivíduo ele se encontra nessa situação, né, de que ele não sabe como agir, é um fator desconhecido para ele, nesse caso, ela fala, né, nessa situação particular, nada pode ser decidido, mas o que é o mais importante nesse momento é que aquilo que está acontecendo com o indivíduo é que ele precisa compreender, ou seja, a parte mais importante é que o que está acontecendo a ele deve ser compreendido. E, pessoal, essa questão dos afetos, das emoções avassaladoras, elas são uma forma, eh, digamos assim, dessas forças do inconsciente primitivas, ou seja, o indivíduo é tomado ali por um afeto primitivo, ou seja, ele acaba sendo inundado por uma força do inconsciente, né? Então, pessoal, como eu comentei antes, né, que a água quente ela simboliza a emoção. Então, a Von Franz ela fala que quando trabalhamos num complexo, empurrando de volta ao inconsciente, adicionamos libido ao participarmos emocionalmente de tudo que vem à tona. Com frequência, o próprio complexo tem certa qualidade afetiva, e nesse caso podemos cozinhá-lo no seu próprio afeto. É possível que a água quente ou a emoção se apresente como uma projeção, e nesse caso, toda a emoção flui para o objeto exterior. Por exemplo, um analisando ele pode ter uma sombra que ele tenta libertar por abreação. A abreação é uma transferência, mediante um acesso de cólera contra outra pessoa, mas isso tem de ser apresentado como uma projeção, de modo que o analisando ou o complexo terá de sofrer as consequências, pois quando a saída normal da projeção está fechada, começa a agonia, e uma vez que não é mais possível fazer do mundo exterior o bode expiatório, a pessoa vê-se forçada a sofrer o impacto do complexo, o qual não tem outra saída. Ou seja, se a pessoa não tem mais como projetar, seja por qualquer motivo, né, ela vai acabar tendo que sofrer as consequências do seu complexo. Ou seja, é como se ela tivesse ali nesse desenho aqui que eu coloquei, né, cozinhando na própria água, ou seja, cozinhando no seu próprio afeto. Claro que esse afeto, como eu disse, ele é uma força instintiva, é uma força primitiva do inconsciente. Bom, como eu falei anteriormente, esse aspecto do cozinhar, né, ele está muito ligado à questão da alquimia do banho, né, do banho da alquimia em relação à prima matéria, né, onde ali devia ser extraído o espírito, a pomba, que significa extrair a, digamos assim, a ideia, a concepção que está por trás desse sintoma, né, que no caso é o afeto avassalador. Ou seja, o que está por trás dessa forma como eu me comporto,
o que a minha alma está querendo dizer, né? Por que que eu fui tomada dessa força inconsciente, digamos, avassaladora, um afeto, uma emoção muito devastadora? Outra forma também de ver a questão do banho na alquimia era a questão do rei dentro da casa de vidro, que é uma espécie de sauna, né? E aí começa a dissolução, ou seja, começa a dissolver aquele conteúdo para que seja extraído dele o que está por trás dele, ou seja, se é uma ideia, por exemplo, o complexo, é derreter o complexo ali, né? Dissolver o complexo, por assim dizer, e extrair dele a alma que está presa, a parte da personalidade que está presa. Bom, aqui é a explicação em forma mais detalhada, né, em forma de desenho, que é o que a gente acabou de ler, né, do trecho dela, do livro dela. Ela diz: é possível que a água quente ou a emoção se apresente como uma projeção, e nesse caso, toda a emoção flui para o objeto exterior. Ou seja, a água fervente aqui, né, simboliza a própria emoção avassaladora, né, que é um afeto primitivo. Nesse caso, se essa emoção toda fluir para o objeto exterior, a pessoa não vai conseguir apreender o conteúdo, né? Inconsciente, ela não vai conseguir extrair dele o que está escondido nele, né? Ou seja, a parte da alma sofredora ali, né, no conteúdo. É claro que essa projeção, pessoal, ela pode ser no objeto, mas ela pode ser numa pessoa, né? Que aqui é a questão daquilo que Jung chama de imago do objeto. Um analisando pode ter uma sombra que ele tenta libertar por meio da aberração, mediante um acesso de cólera contra outra pessoa, mas isso tem de ser apresentado como uma projeção, de modo que o analisando ou complexo terá de sofrer as consequências, pois quando a saída normal da projeção está fechada, aí começa a agonia. Ou seja, nesse caso, quando a projeção, a saída da projeção não pode mais, digamos, ser feita, né? A saída está fechada. Nesse caso, todo aquele refluxo da energia, da libido, da energia psíquica que outrora estava voltada para a projeção, agora volta-se para dentro. E aí é que começa a questão da agonia, ou seja, a pessoa ela começa a sofrer. Na realidade, isso é um retrato do inferno, onde somos fervidos em óleo quente e temos de permanecer nele. Isso acontece diariamente às pessoas quando ficam fervendo nos seus próprios complexos emocionais. Mesmo as pessoas que não acreditam em inferno, elas são impressionadas por essa imagem, que de certa forma, né, representa uma verdade psicológica, ou seja, a pessoa fica queimando no seu próprio inferno, né? Ou seja, no seu próprio afeto, nessa água fervente do seu complexo. Esquentar o banho do exterior implicaria que a emoção está sendo artificialmente intensificada. Isso pode ser observado sobretudo nos casos esquizoides, quando as pessoas têm problemas tremendos sem sofrer de maneira adequada por causa deles. O afeto não aparece onde poderíamos esperá-lo, mas explode em outro lugar. Em tal caso, ou em casos limite, o banho tem que ser aquecido artificialmente, o que significa que a psicoterapia deve adicionar a emoção que está faltando. Ou seja, a pessoa ela é tão inconsciente em relação ao próprio complexo dela, digamos ali que ela passa uma situação e o complexo dela é ativado, só que no momento exato quando isso acontece, ela não percebe. Aqui a inconsciência é bem mais profunda, né? Ela não percebe. Só que passa algumas horinhas ou, digamos, alguns minutos, ela vai e explode em outro lugar. Ela explode aquela emoção que ela deveria ter sentido no momento exato em que ele foi ativado, o complexo foi ativado. Ela explode, só que ela explode, por exemplo, numa projeção, uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação, por exemplo.
Ou seja, isso aqui são apenas exemplos que eu estou dando, né? Mas isso pode ser aplicado bom, infinitas possibilidades aí de situações em que o indivíduo faz essa projeção inconscientemente, né? E aqui ela diz o seguinte, né? Quando o indivíduo ele não sente a emoção que ele deveria sentir, justamente para ele começar a fazer o trabalho interno, nesse caso, o banho ele tem que ser esquentado do lado de fora. É o que é chamado de aquecido artificialmente, né? Bom, vejamos o exemplo que ela dá sobre isso. Certa vez fiz um comentário que atingiu o complexo de um analisando, mas ele saiu feliz da vida. Cerca de 1 hora depois, na rua, teve subitamente a ideia de que um homem num caminhão pretendia alvejá-lo a bala, e uma cólera tremenda o invadiu. A reação ocorreu num lugar completamente impróprio. Observei que algo deveria tê-lo magoado na entrevista, uma vez que um sonho tinha apontado nessa direção, mas o paciente não se lembrou de nada. De fato, ele tinha sonhado que alguém fora assassinado e lançado num buraco no chão, e que depois o próprio cadáver tinha desaparecido, nada mais restando senão um fragmento de roupa. Desse modo, o complexo ele converte-se num conteúdo autônomo que se desintegra. E aqui, pessoal, mora o perigo, né? Quando o complexo autônomo ele se desintegra, significa que a pessoa fica mais difícil para a pessoa aprender esse conteúdo, de aperceber esse conteúdo. É bem sabido numa análise que uma pessoa que foi magoada pode sonhar com alguém morto, mas o analisando esquizoide, que não entendeu coisa alguma, sentiu uma cólera tremenda contra o homem no caminhão. A associação só pode ser encontrada com enorme dificuldade e é praticamente impossível reconstruir a situação no tocante ao que aconteceu por baixo. Portanto, nos casos em que o complexo não se expressa com a adequada emoção, deve receber libido exterior para impedir que se desintegre e para insuflar-lhe força suficiente que lhe permita expressar-se em sua forma correta. A atenção concentrou-se, portanto, no problema. Um problema pode ser reprimido e fechado numa gaveta durante anos e anos e a pessoa pode recusar-se a vê-lo, dizendo que se o fizer poderá cair em depressão. Isso significa recusar-se a dar à parte segregada da personalidade a necessária atenção, a fim de escapar ao sofrimento do banho fervente. Ou seja, aqui fica bastante claro que no momento que o indivíduo ele tem ali o complexo ativado, mas não tem emoção suficiente, porque o complexo às vezes também é inconsciente demais, por demais da conta. Então, nesse caso, ela diz que tem que ser adicionada a emoção de fora, né? O complexo ele deve receber libido exterior para impedir que se desintegre e para insuflar-lhe força suficiente que lhe permita expressar-se em sua forma correta, porque senão ele vai se expressar, né, de forma incorreta. Por exemplo, no caso dele aqui, do paciente dela, foi expressar o conteúdo de uma forma incorreta, no acesso de cólera contra uma ideia súbita de que o homem do caminhão queria alvejá-lo com uma bala, ou seja, foi totalmente incorreta essa forma de expressão. Bom, no final ela fala, né, que as pessoas elas preferem e até argumentam, né, de que se elas enfrentarem essas partes reprimidas da personalidade, elas podem cair numa profunda depressão. Mas isso significa recusar, né, da a parte segregada da personalidade a necessária atenção. É como se fosse uma criança, né? Em que a pessoa negligencia a atenção a essa criança. É um pedaço da personalidade, né? De qualquer forma, se a pessoa tem essa atitude, ela não está isenta de se sentir, digamos assim, como uma espécie de. Como se houvesse algo escuro, digamos assim, algo incompreensível
se a pessoa tem essa atitude para com ela mesma, ou seja, para esses conteúdos inconscientes, sombrios, conteúdos reprimidos, ela não está isenta de se sentir, digamos assim, sempre incompleta. É como se faltasse sempre uma parte. E essa parte que falta é justamente enfrentar, é encontrar nessas partes que são reprimidas o tesouro difícil de ser encontrado, ou seja, a parte da personalidade que precisa ser trazida à luz da consciência, que precisa ser purificada para ser integrada na totalidade da personalidade, ou seja, na totalidade do eu. Então, se a pessoa não fizer isso, de qualquer forma, ela sempre vai sentir um vazio, só que vai ser, digamos assim, um vazio de uma incompletude. E ela nunca vai saber o que é, porque sempre vai ficar algo como que algo no ar, assim, que ela não consegue compreender. Ela não sabe exatamente o que é, ela só sente. Ou seja, ela sente inconscientemente que tem algo faltando, só que ela não sabe o que é. E aí é nessa hora que começam as buscas, né, exteriores, enfim, para esse preenchimento, né, desse vazio, ou seja, busca nos objetos, né, nas situações, o preenchimento. Mas na verdade são essas partes que estão ali clamando, né? Estão quase que gritando, né, no submundo para serem resgatadas. Bom, pessoal, com isso a gente encerra o nosso conteúdo sobre contos de fadas. E aqui estão os livros que fizeram parte das nossas aulas sobre contos de fadas. E aí, pessoal, o próximo assunto, se eu não me engano, é sonhos, que é um assunto também bastante amplo. Então, pessoal, a gente se vê agora na próxima aula ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.